Olá, tudo bem? Eu sou o João Pedro Fragoso. Aqui comigo eu tenho, como vocês sabem, o Bernardo Coimbra. Fala Fragoso, tudo bem, meu amigo? Hoje a gente recebe também o Lucas Ribeiro, setorista do Fluminense aqui no Globo. Fala, Fragoso, Bernardo, tudo bem? É uma honra estar estreando aqui no Toque Passa. E esse é o Toque Passa, o videocast do Jornal Globo com oferecimento da Sete Games, gravado aqui no estúdio da nossa redação. Hoje a gente vai estar num modelo um pouco diferente, porque a gente está numa semana especial recebendo os candidatos à presidência do Fluminense. E agora quem vai conversar um pouco aqui com a gente é a Ademar Arraes. Ademar, obrigado aí pela presença com a gente. Obrigado a vocês pela oportunidade. Meu amigo, antes da gente começar a entrevista, queria te pedir para você se apresentar um pouco mais para o torcedor tricolor e para o público do Toque Passa em geral, que às vezes não conhece um pouco do seu trabalho, da sua ligação com o clube. Bom, eu sou advogado, tenho 54 anos, não advogo na área do futebol, isso é muito importante no caso do Fluminense dizer. Não tenho nenhum conflito de interesse com o Fluminense, isso é muito importante dizer. E comecei no Fluminense, acompanhando o Fluminense muito cedo. Comecei no início da década de 80, numa torcida pequena chamada Juventude Tricolor. Depois eu fui para minha Young Flu, onde participei até 1996. E em 1996 o clube passava por um momento muito difícil e havia também um retrocesso democrático muito grande, que nós não tínhamos eleições diretas para presidente. E aí eu fui participar da política do clube e através do anteprojeto de reforma estatutária que apresentei na primeira vez que fui eleito como conselheiro, nós iniciamos uma estatuinte naquela oportunidade. Tivemos uma reforma estatutária grande do Estatuto do Clube. Infelizmente, naquela época, nós levamos a questão do sócio-futebol, mas não foi aprovado, porque nós não tivemos maioria, mas aprovamos a eleição direta para presidente. Tenho muito orgulho de ter participado desse momento. Depois eu fui também eleito conselheiro novamente e participei da criação da categoria de sócio-futebol e do seu direito de voto. Se o sócio-futebol hoje vota, é em função do movimento que nós fizemos lá atrás. E qual era o objetivo desse movimento? Exatamente fazer com que o futebol comandasse o futebol, né? Que os torcedores decidissem democraticamente quem iria administrar a nossa paixão, inclusive o dinheiro que ele paga, né? Então, além disso, durante todo o período em que fui conselheiro do clube, eu venho brigando contra o amadorismo e, sobretudo, contra contratos fora da realidade de mercado e das possibilidades do clube, como eram, por exemplo, os contratos do atual presidente do clube. Eu, há anos, brigo contra essa realidade. Eu fui o único conselheiro, com muito orgulho, que me opus quando o atual presidente foi ser prestador de serviço e vice-presidente de futebol ao mesmo tempo, né? Isso, inclusive, contrariamente ao estatuto. Além disso, também, por diversas vezes, tive que ingressar em juízo para suspender ações, reuniões do Conselho Deliberativo por ausência da documentação necessária para a prestação de contas. E, por fim, na última eleição, também mais uma vez em defesa do sócio-futebol, ingressei com uma ação judicial para que o clube implementasse imediatamente o voto online. Infelizmente, o Poder Judiciário entendeu que tratava-se de uma questão interna corporis e o clube continua até hoje sem a implantação do voto online. Mas nós vamos implantar imediatamente isso. Ademar, só para aproveitar, só para não perder o fio da meada aqui, você falou da participação do torcedor no futebol do Fluminense. É um tema que está muito em voga atualmente, e eu acho que é o tema ideal para a gente começar esse papo, é que o futuro do Fluminense passa muito, ou se fala muito, de um futuro do Fluminense com a construção de uma SAF.
Existe uma proposta de um fundo de investidores tricolores apresentada ali há uns 2 meses, mais ou menos, e que está em fase de diligência ali, e ainda não foi submetida aos sócios do clube para votação, que prevê um aporte de 500 milhões e um investimento de cerca de 6 bilhões ao longo dos próximos 10 anos no futebol. E aí a gente sabe que dentro desses 6 bilhões tem um investimento externo e tem também ali as receitas do clube, talvez. Eu queria te perguntar como você vê essa proposta para a criação de uma SAF no Fluminense, que é apoiada pelo seu adversário, inclusive, pelo Matheus Montenegro, e se você acha que os termos e os valores dessa proposta são interessantes para o clube. Não, primeiro eu dizer o seguinte, o Fluminense é extremamente viável. Não é a natureza jurídica do Fluminense que vai transformá-lo num clube de sucesso, de ponta, que vá fazer com que ele seja protagonista ou continue da maneira que ele está atualmente, sendo coadjuvante no futebol brasileiro. O que vai fazer a diferença é a governança, é o profissionalismo. Observem que alguns clubes já se transformaram em SAF e tem sido terrível, né? Essa semana mesmo tivemos um dos acionistas do Atlético Mineiro sendo preso, banqueiro. Nós temos alguns interessados na SAF do Fluminense que estiveram envolvidos, inclusive, em escândalos públicos e notórios. Nós temos conflitos de interesse também do seu Mário Bittencourt e do próprio BTG na montagem dessa SAF. Essa SAF não atende aos interesses do Fluminense. Essa SAF atende aos interesses do BTG e do seu Mário Bittencourt. E nós não queremos isso. Nós queremos que o processo de SAF, se ele tiver que acontecer, e observe, eu digo, se ele tiver que acontecer, porque antes de qualquer coisa, nós precisamos arrumar a casa, nós precisamos parar de rasgar dinheiro, nós precisamos ter uma governança profissional. Eu pergunto a vocês, eu aqui sou entrevistado, mas vou voltar para vocês uma pergunta. Existe alguma proibição do modelo associativo você ter todo ele profissionalizado? Existe alguma proibição? Não. Nós temos realidades de sucesso no modelo associativo pelo mundo todo e nós temos realidade de clube-empresa também de sucesso e de fracasso nos dois modelos. O Real Madrid é associativo. Agora, o que a gente precisa para fazer uma SAF? Fundamentalmente, fazer os estudos necessários pelo clube. Observe que nada disso foi feito. O que foi feito pelo BTG, que é interessado direto. Não foi feito o valuation do clube, não foi feito o valuation de Xerém. Nós não sabemos qual é o real valor da dívida. Esse negócio de 800 e poucos milhões, isso é papo furado. Nós estamos há 6 anos e meio com uma gestão Mário Bittencourt. Isso, a conta chega, né? É impossível a dívida estar nesse patamar. E isso não sou eu que estou dizendo, não. Eles próprios divulgaram no portal da transparência uma dívida já de 1 bilhão e 100 milhões. E não bastasse isso tudo, não foi feito qualquer espécie de concorrência. O contrato com o BTG não tem transparência. A coisa está tão absurda que o representante do BTG virou garoto propaganda do Mário Bittencourt pelos diversos programas para ele ser CEO e virou, além disso, cabo eleitoral do candidato da situação. Estava lá ele no lançamento da candidatura em Palanque. A proposta é para o Fluminense ou a proposta é em caráter pessoal? Então, nós somos radicalmente contrários a isso. O Fluminense não pode ser vendido a preço vil. O Fluminense é extremamente viável e nós vamos mostrar isso já nos primeiros 6 meses de gestão, através de uma governança completamente diferente da que nós temos hoje. Só para aproveitar uma das coisas, porque você citou vários pontos que a gente vai poder falar de uma forma mais profunda, mas eu acho que o principal deles, ainda dentro do assunto SAF,
é a possível participação do Mário Bittencourt na SAF como CEO. E pela sua resposta inicial eu já imagino, mas eu queria te perguntar, até para a gente ter registrado, para a gente ter certeza, se você apoiaria essa indicação do Mário e como você vê justamente esse debate do conflito de interesses na participação dele na SAF. Veja, o modelo de gestão do Fluminense é um modelo padrão associativo. O problema não é ser associativo. O problema é ser associativo e ser um modelo padrão falido e ultrapassado do futebol brasileiro, onde dirigentes e grupos de pessoas se aproveitam do amadorismo para obtenção de benesses, contratos, empregos e outras coisas mais. Nós vamos acabar com isso. Mário Bittencourt tem toda uma história dentro do Fluminense de conflitos de interesse. Não é de agora, é de longa data. Ele abriu uma empresa de agenciamento de jogador. Ele participou de uma empresa de agenciamento de jogador, de outra. Ele até hoje é sócio de uma empresa de comunicação esportiva. Ele advoga para outros clubes. Ele advoga para atletas. Veja, ele fica 24 horas por dia durante 7 anos dentro do Fluminense. E quando ele me processou agora, recentemente, besteira. Bastava ele dizer o que eu perguntei, e vou perguntar de novo. De onde vêm os recursos dele? Mas eu não quero saber da vida privada dele. Eu quero saber dos recursos dele ligados ao futebol, que tem ligação com o Fluminense. Porque nós não podemos achar que essas coisas são normais. Eu não posso achar que o presidente do clube pode vender um clube de 123 anos e que tem apaixonados pelo mundo todo, ele tendo interesse direto, financeiro e mais, dito publicamente. Não está nada escondido, não. Está dizendo, eu tenho interesse mesmo na venda. O BTG está fazendo isso que está fazendo porque também tem interesse. Ele foi contratado para uma coisa e passou a ser um interessado direto, sem concorrência, sem nada. Então, assim, nós não temos problema sequer de analisar a proposta. Agora, do outro lado da proposta, nós teremos os estudos do Fluminense com real valor de Xerém, com real valor do clube, abrindo concorrência, fazendo com que nós tenhamos um acordo de acionistas que defina muito bem os direitos e obrigações do acionista majoritário e do acionista minoritário. Pelo que eles colocam na proposta, observe, se o Matheus ganhasse a eleição, né, o que não vai ganhar, né, nós vamos ganhar, mas se ele ganhasse, ele seria o representante do acionista minoritário e o Mário seria o CEO do acionista majoritário. Isso, na verdade, é uma governança amadora travestida de SAF. Nós não queremos isso. Nós queremos, inicialmente, arrumar a casa. Nós precisamos entender que existe, e aí, voltando à primeira pergunta que você me fez, por que você quer ser presidente do Fluminense? Porque eu tenho uma angústia muito grande ao ver o Fluminense com essa diferença abissal para o nosso maior rival. O período de gestão do seu Mário Bittencourt foi o período mais vitorioso da história do nosso maior rival. Nós estamos com uma diferença abissal para eles e eles disputando, o dia da eleição, eles estão disputando uma Libertadores. E que nos últimos tempos já é a terceira, quarta Libertadores que eles estão disputando. Nós queremos acabar com isso. O Fluminense tem que ser protagonista do futebol brasileiro, como ele foi no passado. Ele ganhou uma vez a Taça Olímpica por ser exemplo de organização. E nós vamos voltar a ser. O meu sonho não é ser presidente do Fluminense. O meu sonho é liderar um grande projeto de melhorias, de transformações, que vão fazer com que o Fluminense volte ao patamar que ele nunca deveria ter saído.
Arraiz, o debate da SAF gira em torno justamente de deixar o Fluminense mais competitivo. Você falou Sim. dessa diferença abissal pro Flamengo, que é o maior rival. Esse gap te preocupa? Como deixar o Fluminense mais competitivo? Sem dúvida Tem esse nenhuma. teto nessa disputa? Sem dúvida com o nenhuma. Flamengo, Palmeiras? O Flamengo, ele é parceiro, né, é comercial no Maracanã. Quando a gente puder ser parceiro comercial, maravilha. Mas eu quero ganhar tudo do Flamengo. Aliás, eu quero ganhar tudo que eu for disputar. Por que o Fluminense agora tem constantemente desistido de disputar o brasileiro? Por que a gente fica disputando meio de tabela? Por que a gente fica nessa gangorra? Uma hora ganha o título, ou disputa título, e no momento seguinte está disputando o rebaixamento? É porque nós não temos gestão. Nós temos camisa, nós temos torcida, nós temos um potencial imensurável, mas nós temos uma gestão temerária, nós temos uma gestão irresponsável, nós temos uma gestão que é capaz de vender o Cauã Elias e de contratar o poderoso Paulo Baia e o Everaldo para disputar o Mundial. O Paulo Baia saiu do Fluminense, foi ser reserva do Ceará. Está aí o Everaldo até hoje aí. A gente contrata o Soteldo às vésperas do Mundial sem fazer exame médico. Observe, eu gasto milhões na contratação de um jogador e não faço exame médico. Que clube é esse? Esse não é o Fluminense. Eu libero o Arias e não faço qualquer espécie de planejamento para substituição do Arias. O clube vai e renova o contrato do Guga por 4 anos, ao valor de 500 mil mês, perfazendo o total de 24 milhões em 4 anos. E tudo isso, quando chegar ao final dos 4 anos, você imagina o valor de revenda do Guga. Então, observe, o Fluminense, nós estamos pagando 3 comissões técnicas no mesmo ano. As pessoas perguntam assim, mas e as receitas? Como é que a gente vai pagar a dívida? A primeira coisa é estancar a sangria. É estancar a sangria da irresponsabilidade. É ter uma governança, é ter uma análise de risco de contratos. É fazer uma repactuação da dívida. É parar de mentir para o torcedor e o associado dizendo que está pagando o salário em dia, porque não está. Eles não pagam FGTS de ninguém. E Mário Bittencourt, é advogado trabalhista também, sabe muito bem que FGTS faz parte do direito do trabalhador. Nós tivemos uma cozinheira que perdeu o financiamento da Caixa porque não teve o seu FGTS depositado. Isso é falta de decência. Nós precisamos ter o Fluminense que nós aprendemos a amar, e não esse Fluminense que diz respeito a funcionários, diz respeito a torcedor e diz respeito a associado. Outro desrespeito é agora, às vésperas da eleição, ficar fazendo um monte de medida eleitoreira. Ele destrói o clube durante 6 anos e meio. Tá lá, é só ir lá para ver o estado de abandono do clube e do estádio Manuel Schwartz. E agora, às vésperas da eleição, ele vem com propaganda da venda do potencial construtivo, que é uma proposta da Câmara que a gente vai dar andamento também. Então não é nada, não vai ser diferencial nenhum na eleição. Aí ele faz obras eleitoreiras no clube que já estão, inclusive, apresentando problemas. Aí ele vai, presta contas, coisa que ele nunca fez, nunca, em 6 anos e meio, faz um caderno de prestação de contas num material caríssimo, como propaganda. Aí pega agora e faz inúmeras promoções, dá ônibus para a torcida, coisas que não fez em nenhum período da gestão. Aliás, o Ministério Público deveria fiscalizar isso, porque isso está proibido pelo TAC. Isso está proibido pelo TAC. E como é que estão sendo feitas essas doações? Então, assim, a gente precisa entender que o Fluminense e a sua torcida têm um poder imensurável. A dívida é enorme, mas o potencial do Fluminense é muito maior, e da sua torcida. Não há investidor, não há patrocinador
mais importante que o torcedor do Fluminense. O Ademar, para continuar aqui, semana que vem a CBF vai apresentar a proposta, vai apresentar o programa de fair play financeiro, né? Que já foi debatido com os clubes, elaborado com os clubes esse programa, enfim. Como é que você vê esse modelo de fair play financeiro a partir do ano que vem? Você acha que o Fluminense consegue respeitar as regras, mesmo se não virar SAF? Como é que funciona isso para você, no caso seja eleito? Veja, quando eu falo em administração responsável, administração que não seja temerária, como a atual, eu falo necessariamente em cumprimento de obrigações. A gente tem que parar de achar que é favor pagamento de salário, que é favor pagamento de FGTS, por exemplo. Inclusive, isso é motivo até de expulsão do Profut. Não, porque no Brasil a gente tem algumas, vamos dizer assim, decisões teratológicas até do Poder Judiciário. Uma delas, o Fluminense se beneficiou, que foi a obtenção de liminares para o RCE. Isso foi bom para o Fluminense? Sim. Mas como o Fluminense fez? Ora, por que foi bom para o Fluminense? Porque na medida em que você consegue uma medida liminar com base na lei da SAF, sem ser SAF, por isso que eu disse que é teratológico, você faz com que o teu fluxo de caixa melhore. Mas você tem que melhorar o fluxo de caixa, mas sem sair numa gastança desenfreada. Para isso, você precisa ter um plano de prevenção de novos passivos, você precisa ter análise de risco de contratos, você precisa ter um planejamento estratégico que o clube não tem. Na única vez, isso é importante também, em alguns meses que eu participei de uma gestão do clube, depois eu me afastei porque queriam também continuar com a bandalheira de sempre, e aí eu me afastei, eu criei o início do planejamento estratégico do clube. Infelizmente, o Fluminense, em 123 anos, nunca fez um planejamento estratégico de curto, médio, com ações de curto, médio e longo prazo. Isso é de fundamental importância. Nós já estamos, inclusive, conversando com alguns profissionais do futebol. No dia em que nós formos eleitos, nós já vamos divulgar o nome do primeiro profissional que vai cuidar desse processo de reestruturação do departamento de futebol do clube. Lugar de presidente não é em vestiário fazendo preleção. O presidente tem que cuidar das questões macro. Então, em resposta à sua pergunta, nós iremos cumprir com as nossas obrigações e, para isso, nós mudaremos toda a gestão financeira do clube. Todo o arcabouço que faz com que o Fluminense fique nessa ciranda que ele encontra-se hoje, refém de empresários, inclusive. Agora, levando mais para o lado do futebol, já que você tocou nesse assunto, o Fluminense nos últimos anos, talvez até por questões financeiras, investiu em jogadores mais na reta final da carreira, ou até em nomes pouco conhecidos ali no mercado, você citou alguns também. E aí o clube acabou acertando em alguns, errando em outros, e teve que lidar com o bônus e o ônus dessas escolhas. Queria te perguntar se você pretende repetir esse tipo de movimentação no mercado, ou então o que você pretende manter e o que você pretende mudar na condução do futebol, já com essa figura do homem forte no futebol, do profissional do futebol que você acabou de citar. Não é questão de um homem forte no futebol. O primeiro. É o primeiro homem forte do futebol, e tenho certeza que a torcida vai ficar muito animada, porque é um profissional de altíssimo gabarito e tem um DNA tricolor, e que vai nos ajudar no processo inicial, mas serão contratadas outras pessoas também. Por quê? Porque nós queremos uma estrutura inteiramente inteiramente profissional. Nós queremos tirar o amadorismo do futebol, inclusive com relação ao presidente. É preciso entender que o clube não é um brinquedinho do seu presidente. As contratações não têm que ser feitas de acordo com as preferências do presidente do clube.
as contratações devem ser feitas diante de critérios técnicos, diante da possibilidade do clube, né? Porque o clube tem que ter condições de arcar com a contratação, e diante de uma coisa que é fundamental, a necessidade do clube. Por quê? Porque nós temos Xerém. Xerém é a grande joia do Fluminense. Xerém é a nossa SAF, entendeu? Então nós não podemos continuar pegando jogadores de Xerém e vendendo prematuramente e a preço vil. Nós não podemos continuar contratando jogadores em final de carreira para atender interesses de empresários em detrimento de jogadores de Xerém e que foram formados. Eu já dei aqui o exemplo do Cauã Elias. Isso é um crime contra o Fluminense. Você vendeu um jogador promissor em início de carreira, que você acompanhou e investiu nele o tempo todo, e para contratar o terceiro reserva do Bahia e o Paulo Baia. Entendeu? Você não pode fazer isso. Isso interfere diretamente no caixa do clube e no resultado esportivo do clube. Então, assim, nós queremos que as contratações sigam esses critérios. Logo de cara, eu vou dizer o seguinte: nós vamos envidar todos os esforços. Observe, eu não estou dizendo que eu vou contratar porque eu não sou um demagogo. Eu preciso ter a noção de quanto eu vou pegar o caixa do clube, das condições reais. Mas nós vamos envidar todos os esforços para trazer de volta, para repatriar John Arias e o Nino. E por que isso? Porque são jogadores, inclusive em função da possível aposentadoria do Thiago Silva, né? São jogadores com identificação com o clube, são jogadores de extrema qualificação, e que a torcida do Fluminense sabe o quanto nós perdemos com a saída de John Arias, inclusive para um clube que está disputando rebaixamento lá. Então, assim, a gente vai trabalhar nesse sentido. E no departamento de futebol em geral, nós vamos priorizar Xerém. E como é priorizar Xerém? Primeiro, nós temos perdido profissionais de Xerém por ausência de um plano de carreira, os profissionais da parte administrativa, né? Tanto de Xerém quanto de Laranjeiras, mas mais Xerém, por ausência de um plano de carreira, ausência de valorização da meritocracia. Hoje, o que vale é a indicação política. O sujeito chega lá por indicação política e passa a ter um respaldo muito maior do que aqueles que eventualmente estejam lá trabalhando na mesma área, inclusive. Então, assim, isso eu estou falando de Laranjeiras e estou falando de Xerém, né? O que a gente quer é uma área de gestão de pessoas que valorize meritocracia, remuneração variável, que valorize o treinamento, etc, etc. Além disso, blindar os atletas de Xerém. Muitas vezes eles estão chegando, mesmo vendidos prematuramente e a preço vil, mesmo assim o Fluminense ainda recebe um percentual mínimo da venda, porque eles estão todos fatiados já, né, quando chegam mais próximos do profissional. E para finalizar, um tempo mínimo de minutagem para que eles cumpram o objetivo de Xerém. O objetivo de Xerém não é cobrir irresponsabilidades de gestores temerários, é alimentar o time profissional para a disputa de vitórias e conquista de títulos. Observe quantos jogadores saíram de extrema qualidade, reforçando inclusive adversários, e que sequer disputaram inúmeras partidas e títulos pelo Fluminense. Para isso que o Fluminense existe, para dar alegria à sua torcida, para disputa de vitórias e conquista de títulos. E é por isso também que incomoda tanto essa diferença abissal para o nosso maior rival. Nós vamos diminuir isso, com certeza. Eles não vão continuar mandando no futebol brasileiro como eles estão mandando sem a nossa participação.
nós voltaremos ao lugar de protagonistas do futebol brasileiro. Ademar, você falou de Xerém e tocou em alguns pontos que eu queria tocar também. Sim. A questão das vendas, a questão da cifra das vendas, porque o Fluminense sempre, a base de Xerém sempre foi conhecido como uma das mais competentes do país, assim. Mas em relação às cifras das vendas desses jogadores, enfim, não quero discutir se o valor por jogador X ou Y é bom ou não, mas fato é que o Fluminense não consegue traduzir esse conhecimento que tem a base de Xerém em relação às cifras. As cifras não traduzem essa qualidade que Xerém é conhecida por ter. Então eu queria te perguntar como a sua gestão pode fazer para tentar mudar isso e também mudar essa questão dos jogadores que acabam reforçando rivais depois. Aqui no Rio a gente tem o exemplo do Pedro, do Gerson, do Luiz Henrique, enfim. Quais ações mais concretas, mais efetivas você e a sua gestão já podem adiantar para tentar mudar esse panorama, esse cenário? É como eu já falei, nós vamos mudar a gestão financeira do clube. Nós vamos ter um planejamento estratégico de todas as áreas, com ações de curto, médio e longo prazo, e dentro desse planejamento estratégico haverá uma filosofia de trabalho. Quando o técnico, por exemplo, for contratado, ele vai saber da filosofia do clube. A filosofia do clube será, quando nós tivermos um jogador de Xerém, nós vamos dar prioridade a esse jogador. Não é a gente interferir na escalação, não é isso. Mas não tem sentido nenhum eu contratar jogadores em final de carreira quando eu tenho jogadores promissores dentro de casa. E aí, eles têm que ter um tempo mínimo de minutagem para eles performarem. Eu não posso vender prematuramente, porque se eu vendo o jogador prematuramente, necessariamente esse jogador vai ser vendido quando ele tem qualidade a preço vil. Eu estou perdendo dinheiro e, sobretudo, eu não estou cumprindo com o objetivo principal de Xerém. Vou voltar a dizer, o objetivo de Xerém é alimentar o time profissional com grandes jogadores para a disputa de vitórias e títulos. Se eles sequer estão passando por lá, se eles estão sendo vendidos prematuramente, Xerém não está cumprindo com o seu objetivo. É isso, é valorizar uma organização, um investimento que a gente faz, que a gente já faz. Então não é por isso que as coisas, as medidas estão interligadas. Não existe mágica. Eu não prometo mágica para a torcida do Fluminense. Eu prometo o seguinte: muito trabalho e devolver o Fluminense para o lugar que ele nunca deveria ter saído. É isso. Eu não estou dizendo, vocês não me veem dizendo nenhuma medida imediatista. O que a gente vai fazer é um conjunto de medidas que vão mudar a realidade do clube. Vai desde do planejamento estratégico, passando por uma auditoria de grande porte, porque nós precisamos de um auxílio para aperfeiçoar o planejamento, a execução do planejamento e o planejamento, para aperfeiçoar o profissionalismo, para dizer aonde a gente está perdendo dinheiro, aonde a gente precisa melhorar, para a gente gerar credibilidade interna e externa, para a gente trazer de volta grandes tricolores que se afastaram do clube pela ausência de seriedade, para a gente fazer com que o clube tenha uma dívida que seja equacionada e que seja amortizada aos poucos, e não eu ficar alimentando a dívida e jogando para frente para as administrações seguintes. É só ver as contratações que ele faz, é só ver a administração que tem sido feita da dívida mesmo. Nós tivemos em 2023 recorde de receita. Nós tivemos agora recorde de receita de novo. Cadê o dinheiro da premiação? Cadê o dinheiro da premiação? Nós investimos mais de 200 milhões em jogadores. Nós temos um time equivalente a esse investimento? Não. Nós temos... em 2023 foi pior. Nós tivemos o dinheiro da Liga, nós tivemos bet, tivemos inúmeras outras receitas
aumentadas, tivemos recorde de receita e nós aumentamos a dívida do clube. Nós não podemos achar que isso é normal. Sabe por quê? O torcedor precisa entender o seguinte, a conta chega em alguma hora. Botafogo, Vasco, Atlético, esses clubes que fizeram SAF a toque de caixa, eles fizeram exatamente porque eles tinham esse tipo de administração que a gente tem. E a gente quer modificar isso imediatamente. E depois, sim, aí a gente fazer os estudos necessários para que a Assembleia Geral delibere de forma qualificada, de forma transparente, o modelo, se quer mesmo SAF, porque sendo SAF ou não sendo SAF, o que eu dou de certeza para o torcedor do Fluminense é o seguinte, ao término da minha gestão, o Fluminense estará todo profissionalizado. Eu serei o último presidente amador do Fluminense. Chega dessa situação que vem fazendo com que o Fluminense perca dinheiro, rasgue dinheiro e que os interesses do Fluminense fiquem num segundo plano. Ademar, seguindo a questão, queria entrar com você na questão do Maracanã. Sim. Existe um projeto de lei na LERJ para venda de bens do Estado, entre eles o Maracanã, né? Eu queria saber como é que você vê essa situação, se isso você acha que vai adiante, e o Fluminense, como concessionário do estádio ao lado do Flamengo, pode se resguardar. Ainda sobre o Maracanã, sobre name rights do estádio, como é que você também vê essa situação de name rights? Bom, em relação ao name rights, eu acho que a gente tem que tentar desenvolver tudo aquilo que vier de receita é válido. Agora, é preciso observar no Maracanã algumas coisas. Primeiro, nós passamos a ser cogestores do Maracanã junto com o Flamengo. Vocês já viram algum balanço do consórcio Fla-Flu? Não. Nunca saiu nenhum balanço. Depois de nós denunciarmos muito, eles criaram agora um estacionamento no Célio de Barros. Até meses atrás, o Célio de Barros era um canteiro de obras. E hoje, eles criaram um estacionamento que é uma bagunça. Os preços do Maracanã são preços extorsivos, no nosso entender. E aí, cabe ao presidente do clube defender os interesses do torcedor. E é importante isso, por quê? Porque dizem assim, mas o clube ganha um percentual. Eu quero que o clube ganhe na quantidade, no aumento da base de assiduidade do estádio. Eu não quero, por exemplo, que o torcedor de classe média que leva 2 filhos tenha que gastar, em média, aí, 500, 600 reais no Maracanã. Então, nós queremos melhorar o Maracanã para o torcedor e para o clube também. Vou dar 2 exemplos. Nós vamos a todos os jogos do Maracanã e tem lá o número de grades. Tem mais grade do que a Disney. Aquilo é pago. Os prestadores de serviços da Sunset são cada vez mais numerosos. Aquilo é pago. As taxas do Maracanã são altíssimas. Nós precisamos para nós, o Maracanã é muito mais importante do que para o Flamengo. Por quê? Porque o Flamengo tem um potencial de receita maior. Então, nós temos que ter uma participação muito mais ativa na melhoria do Maracanã para o clube e para o torcedor. Então, prioridade número 1, Maracanã. Né? Prioridade número 2, revitalização real de Laranjeiras. E não isso, que vai para terceira eleição que eles fazem promessas. E está lá o estádio todo abandonado, está lá Laranjeiras toda abandonada. Né? Então, prioridade revitalização. A questão do estádio próprio é outra questão que precisa ser discutida e aí está nesse contexto a própria venda do Maracanã. Uma coisa é certa, nós teremos interesse em participar de qualquer espécie de concorrência em relação ao Maracanã. Nós temos possibilidade disso,
porque nós estamos, inclusive, com pessoas apoiando a nossa campanha, que são pessoas que têm condições de alavancar recursos para isso, se for necessário. Mas a coisa está muito incipiente ainda, essa questão da venda do Maracanã. Então, primeiro a gente precisa se informar melhor, a gente ter toda... Uma coisa é certa, se o Flamengo acha que ele vai comprar o Maracanã sem qualquer espécie de concorrência, isso não há possibilidade. Por um motivo simples, porque aonde estiver o Flamengo, nós estaremos em disputa do outro lado. Ou, se houver interesses comuns, né, como é no consórcio Maracanã, nós estaremos. Mas essa coisa do Flamengo querer comandar o futebol brasileiro, fazer o que ele quiser, o que ele quer e bem entende, isso tem que acabar. Nós precisamos de uma organização no futebol brasileiro que defenda os clubes em geral, né? E nós vamos brigar por isso. Agora falando sobre Laranjeiras, você até citou que o Fluminense recebeu um projeto de lei da Câmara dos Vereadores para revitalização de Laranjeiras. Aí tem a ver com a venda do potencial construtivo, aí até entra o CT Carlos Castilho nisso. Eu queria saber o que você pensa sobre a sede de Laranjeiras e o que é possível para otimizar o espaço, sabendo ali dos limites mesmo do espaço e da situação do trânsito, enfim. Bom, a primeira coisa é o seguinte, a venda do potencial construtivo é um projeto da Câmara que o Fluminense pegou carona aí no que o Vasco promoveu e tá certo, não tá errado não, tem que mais... Só que tinha que ter agilizado muito antes, né? Ele teve 6 anos e meio para agilizar isso. E agora, às vésperas da eleição, vem com promessas eleitoreiras. Nós não vamos fazer promessas eleitoreiras. Nós vamos reformar Laranjeiras. Laranjeiras virará um canteiro de obras. Mas só que com uma diferença. Antes de executar qualquer coisa, nós vamos ter um plano diretor estabelecendo as prioridades. Estabelecendo as prioridades para o associado e, no caso, para o torcedor. A revitalização, o estádio de Laranjeiras hoje, o estádio Manuel Schwartz, está tão abandonado que tem que ser gradativo. Primeiro trazendo futebol feminino, depois trazendo as divisões de base, depois trazendo cumprindo, inclusive, uma promessa de campanha não cumprida pelo atual presidente, que é trazer treinos recreativos para lá, para aproximar o torcedor não tem problema nenhum disso, um ou outro treino a gente fazer isso do profissional, e por fim, jogos do profissional de pequeno porte, mas aí não é uma promessa para ser feita agora. Por quê? Porque nós primeiros temos que ver a viabilização disso junto às autoridades, os alvarás competentes, a análise da estrutura das arquibancadas, enfim, o mesmo profissionalismo que a gente quer para o futebol, a gente quer para todo o clube, né? Não é o presidente que vai sair, e eu não vou fazer propostas demagógicas, propostas eleitoreiras. Agora, tudo aquilo que eu estou prometendo e que consta no nosso site, inclusive www.ademararraz.com.br e nas nossas redes sociais da campanha, tudo isso é para o torcedor guardar e cobrar de nós, cobrar do presidente do clube, porque será feito. Vou voltar a dizer, nós voltaremos a ser protagonistas no futebol brasileiro. Ademar, só para aproveitar esse final da resposta, para dizer que, enfim, a gente está nos últimos 5 minutos ali do programa, os meus colegas vão fazer as 2 últimas perguntas, mas eu queria te agradecer por vir aqui no Toque Passa, abrir essa semana dos candidatos do Fluminense, desejar boa sorte, enfim, aí na sequência da campanha. E Bernardão aí já. Eu queria falar com você do futebol feminino. Em 2027 agora tem a Copa do Mundo aqui no Brasil, enfim, é uma modalidade que vem crescendo bastante. Eu queria saber como é que você vai fazer para deixar o futebol feminino do Fluminense mais forte e se uma eventual SAF, isso poderia deixar o futebol feminino um pouco esquecido. Ou esquecido... Não, olha só. Primeiro que essa SAF aí que foi proposta não será aprovada, porque nós iremos vencer a eleição e não permitiremos que o Fluminense seja vendido
a preço vil e dessa maneira totalmente irresponsável. Eu tenho certeza que o sócio futebol vai nos ajudar muito nisso. E então a gente vai aproximar o futebol feminino. Primeiro, tem que aproximar o futebol feminino do torcedor, para que o torcedor, inclusive, valorize mais o futebol feminino, né? Hoje não existe um acompanhamento tão grande como poderia existir. Então, e Laranjeiras pode ser fundamental para isso, né? Nesse processo. Depois também a questão de patrocínio. A gente pode ter o patrocínio separado, mas também pode ter uma vinculação com o patrocínio principal do clube. Observe que as bets, por exemplo, têm patrocinado praticamente todos os clubes, né? Por que não conseguir, junto à bet também, uma extensão do contrato para o futebol feminino, né? Então, agora, observe, nós precisamos que o presidente do clube esteja empenhado, né? Valorize esse tipo de coisa, né? Nós queremos o futebol feminino valorizado e mais, para disputar e sermos campeões. Aonde tem a marca Fluminense, eu quero ganhar tudo, absolutamente tudo. Só que, para isso, nós precisamos trabalhar. Nós precisamos mudar os alicerces do clube. Nós precisamos dar uma gestão, transparência, eficiência e, sobretudo, profissionalismo. E qual deve ser o tamanho do Fluminense nos esportes olímpicos, sabendo que pode ficar sob responsabilidade do associativo, caso vire SAF? Novamente eu digo, nós temos na nossa proposta, inclusive imediata, nós separamos o futebol do olímpico e do social. E quem vai escolher os gestores do olímpico e do social serão o sócio proprietário, o sócio contribuinte e o sócio atleta, que são os frequentadores de Laranjeiras, né? Eles vão escolher os representantes. Vai acabar esse negócio de indicação política, onde prevalece os interesses pessoais em detrimento dos interesses do associado. Então, primeira coisa é essa, separar as 3 áreas. Separando as 3 áreas, cada uma terá o seu orçamento, cada uma terá os seus anseios e as suas possibilidades. Não se faz esporte olímpico no Brasil sem projetos incentivados. Para você ter projetos incentivados, você precisa também captar recursos. Para você captar recursos e ter projetos incentivados, você precisa ter CND. Para você ter CND, você precisa mudar a sua gestão financeira. E, por fim, para você captar os recursos, você precisa ter uma defesa institucional em todas as áreas, na iniciativa privada e junto ao poder público. Nós temos interesse, não é só no parlamento municipal, não. Nós temos interesse no parlamento estadual, com relação, inclusive, aos projetos incentivados. Nós temos interesse no parlamento federal. Para quê? Para a gente defender mais o clube formador. O clube formador precisa ter uma proteção maior. Nós vamos defender os interesses do Fluminense onde quer que seja. Então, por isso é que a gente precisa que o presidente do Fluminense esteja voltada para as questões macro do clube. O presidente do Fluminense não pode estar voltado para fazer preleção em vestiário. O presidente do Fluminense não pode fazer do Fluminense o seu escritório de advocacia. O presidente do Fluminense não pode ter conflito de interesse. Por que ele não pode ter conflito de interesse? Porque para ele defender os interesses do clube, ele, por exemplo, que assina os contratos, que fiscaliza os contratos, que cobra dos jogadores, que defende os interesses do Fluminense junto com quando vai negociar com os empresários. Então, se ele tem conflito de interesse, ele não tem condições de executar isso. E a mesma coisa a SAF. Como é que a gente pode imaginar uma SAF dessas, onde o BTG e o Mário Bittencourt têm interesse direto na venda do Fluminense? E outra coisa, com possibilidade, inclusive, de aumento unilateral da participação, para até 90% da participação da SAF, unilateralmente. E isso dito lá. Então, assim, nós não podemos isso. Sócio futebol.
ajude a oposição a ganhar a eleição e não permitir esse crime de lesa-pátria contra o Fluminense. O Fluminense é a nossa paixão. Nós não podemos permitir que, por outros interesses, o Fluminense seja vendido dessa forma. Ademar, a gente já chegou no tempo limite ali do programa, então queria te agradecer primeiro de novo por estar aqui com a gente no Toque Passa, agradecer por você esclarecer um pouco das suas propostas também e te dar um minuto para as suas considerações finais aí, falar com o torcedor tricolor, se dirigir diretamente a eles, e é isso. Torcedor do Fluminense, você tem acompanhado essa verdadeira gangorra que a gente passa a todo tempo. Uma hora a gente está com possibilidade e todos esperançosos por títulos, outra hora a gente está disputando o rebaixamento. Você tem acompanhado as contratações bizonhas do nosso clube e a quantidade de dinheiro que vem sendo rasgado do Fluminense. Nós queremos profissionalizar o clube totalmente. Nós queremos devolver ao Fluminense o protagonismo do futebol brasileiro. Nós queremos diminuir essa diferença abissal para o nosso maior rival. E isso é possível sim. Com a sua ajuda, dia 29 de novembro, nós vamos vencer a eleição, vamos retirar essa turma que está lá, do seu Mário Bittencourt, e vamos profissionalizar integralmente o clube. Conto com a sua ajuda. Dia 29 de novembro, vote Ademar Arraes e Adir Tourinho. E, aliás, Adir já mostra bem como vai ser a nossa gestão. Totalmente profissional. Foi, Ademar. Obrigado, tá, pela presença aí. Pessoal, esse foi mais um Toque Passa. Espero que vocês tenham gostado e amanhã tem mais. Valeu.